mesquinhos, avarento, miserável, pão duro, mão de vaca. Todos esses adjetivos são dados a pessoas que se apegam muito ao dinheiro e outras riquezas. Mas me diga uma coisa, se você fosse um dos homens mais ricos do mundo, tá? E seu neto fosse sequestrado, você hesitaria em pagar o resgate? Eu tenho certeza que todos, ou quase todos, vocês aí, pagariam um resgate sem pensar duas vezes. Mas não foi isso que aconteceu quando sequestraram um garoto chamado John Paul Getty III, que foi sequestrado na década de 70. Ficou curioso para saber mais sobre essa história? Vem comigo que eu, Maurício Santos, conto mais detalhes para vocês. Era dia 10 de julho de 1973, quando John Paul Getty III, na época com apenas 16 anos de idade, foi sequestrado por membros da máfia italiana conhecida como 'Ndrangheta. Mesmo não sendo uma associação mafiosa tão conhecida quanto a Sicília Cosa Nostra, a 'Ndrangheta é famosa por ter cometido e ainda cometer terríveis crimes. E embora nos anos 70 a organização tivesse sequestrado dezenas de pessoas, dessa vez eles pensaram que finalmente tinham sequestrado a pessoa certa. E falo isso porque John Paul Getty III não era apenas um adolescente, ele era herdeiro da fortuna dos Getty, uma das famílias mais ricas do mundo nessa época. Os Getty tinham ganhado a vida durante os anos 50, quando John Paul Getty, o avô do garoto sequestrado, criou a Getty Oil Company, empresa do ramo petrolífero. E apesar de ser um homem extremamente rico, John Paul Getty era conhecido por ser pão duro e gostar muito do seu dinheiro. Já seu filho John Paul Getty Jr. não herdou as tendências mesquinhas do pai, apesar de ter um bom cargo na empresa petrolífera. Antes de eu continuar a história, deixa eu esclarecer uma coisa que talvez possa ter deixado vocês confusos. John Paul Getty era o avô rico dono da Getty Oil Company, certo? Ele era o pai de John Paul Getty Jr., que era pai de John Paul Getty III, o garoto sequestrado. Para não deixar aí vocês confusos, eu vou chamar o avô de Paul Getty, o pai de Getty Jr. e o neto apenas de John, ok? Continuando a nossa história, vamos agora focar na vida do garoto sequestrado. John foi daqueles garotos que deram muito trabalho para a família. Criado em Roma enquanto seu pai trabalhava, ele foi expulso de vários colégios. Quando tinha 16 anos, John adotou um estilo de vida boêmio, frequentando bares e boates, sempre bebendo e fumando excessivamente. Certa vez, ele chegou a ser preso por lançar um coquetel Molotov em uma manifestação política. E foi durante esse período, no auge da adolescência do garoto, que a máfia italiana resolveu sequestrá-lo. Depois de 2 dias desaparecido, sua mãe recebeu uma ligação onde os sequestradores exigiram 17 milhões de dólares pelo resgate. O problema é que a mãe de John não tinha esse dinheiro. E como ela estava separada do pai de John há mais de 9 anos, os sequestradores disseram para ela pedir ajuda em Londres, ou seja, para o avô do garoto. Eles também enviaram um bilhete escrito por John, que dizia o seguinte: "Querida mamãe, desde segunda-feira eu estou nas mãos dos sequestradores. Não me deixe morrer." O problema é que muitos membros da família e até a polícia duvidaram que o sequestro era realmente verdade. John costumava fingir ter sido sequestrado para conseguir arrancar algum dinheiro do seu avô. Então, demorou dias até que eles acreditassem que o caso realmente era verdade. Mas conforme os dias foram passando, viu que a situação era realmente séria. E embora ele não tivesse como pagar os 17 milhões de dólares pelo resgate, ele sabia que Paul Getty teria essa quantia e pediu a ele o dinheiro. O problema é que seu pai, como eu disse para vocês, era um homem pão duro e se negou a pagar pelo resgate. A resposta dele foi muito clara, dizendo o seguinte: "Eu tenho outros 14 netos e se eu pagar 1 centavo pelo resgate,
terei todos os meus outros netos sequestrados. E como ele não quis pagar a quantia pedida pelos sequestradores, as coisas começaram a ficar ainda mais complicadas. Isso para o John. Ele foi mantido acorrentado em uma caverna, onde era frequentemente espancado e torturado. Só que 4 meses depois de estar em cárcere privado, os integrantes da máfia italiana começaram a perder a paciência e resolveram pressionar a família. Em novembro, eles enviaram para um jornal local uma mecha de cabelo e um pedaço da orelha de John. Junto a isso, estava um bilhete que dizia que aquela era a orelha do garoto e que se eles não recebessem o dinheiro em, no máximo, 10 dias, a outra orelha seria enviada. Essa parte da orelha sendo enviada para um jornal, te lembra algum caso que aconteceu aqui no Brasil? Em dezembro de 1998, o Wellington Camargo, irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano, também foi sequestrado. Meses depois, os sequestradores enviaram a uma emissora de televisão de Goiânia um pedaço da orelha de Wellington e um bilhete para pressionar a família a pagar o resgate. Ninguém sabe se os criminosos brasileiros se inspiraram no caso de John, mas isso é um assunto para outro vídeo. Voltando à nossa história, a família de John ficou horrorizada quando se deparou com um pedaço da orelha do garoto. Eles sabiam que os mafiosos eram pessoas ruins e capazes de fazer barbaridades, mas nunca pensaram que iria enviar um pedaço de orelha do garoto para exigir um pagamento. Diante desse acontecimento, Paul Getty começou a olhar para a situação com outros olhos, até porque, mesmo não sendo seu neto preferido, seu sangue corria nas veias de John. E querendo ou não, ele teria que fazer alguma coisa. Mesmo assim, ele não pagou toda a quantia que os sequestradores pediram. Fazendo jus à sua fama de mão de vaca, Paul Getty negociou o resgate do neto com os mafiosos e relatos dizem que o magnata pagou um pouco menos de 3 milhões de dólares para os sequestradores. Quer a prova definitiva que Paul Getty era o homem mais pão duro do mundo? Apesar de ter pago o resgate, ele pediu que Getty Jr. lhe devolvesse o dinheiro e ainda cobrou uma taxa de 4% de juros. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele teve a audácia de cobrar juros de um dinheiro que emprestou para pagar o resgate do próprio neto. Depois de completar 17 anos de idade, enquanto estava em cativeiro, John foi encontrado logo após o resgate ser pago, em uma estrada coberta por neve entre Roma e Nápoles. No dia 15 de dezembro de 1973, seu pesadelo acabou ali, mas as marcas psicológicas e físicas ficaram para sempre. Anos depois, John até conseguiu reconstruir a orelha com uma série de cirurgias, mas com certeza não ficou como antes. Após a vida de John voltar ao normal, a polícia conseguiu encontrar 9 dos sequestradores, incluindo membros importantes da 'Ndrangheta. Infelizmente, os membros mais importantes conseguiram se livrar das acusações e apenas 2 homens foram presos e condenados. As consequências do sequestro foram assustadoras. John se afundou no álcool e nas drogas, vícios que devastaram a sua vida. Em 1981, quando tinha 25 anos de idade, John abusou do uso de drogas e teve um derrame. Como consequência, ele ficou tetraplégico e parcialmente cego. John nunca conseguiu se recuperar completamente do derrame e passou o resto dos seus dias em uma casa em Beverly Hills. Sabe qual é o fato mais irônico dessa história? Depois que Paul Getty morreu, seu dinheiro serviu para transformar a casa do seu neto em um hospital privado de alta tecnologia. John morreu em 2011 com 54 anos de idade e, apesar da família ter muito dinheiro, os Getty ficaram mais conhecidos por esse episódio do sequestro. Sabe aquele ditado que diz que dinheiro não compra felicidade? Pois é, essa história prova o quanto isso é verdade. Por hoje é isso. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!